Olá, gente boa. Está em curso uma mudança radical, grave e radical, no modo como se dá no Brasil a relação entre o Estado e a sociedade. É grave o que está em curso, gravíssimo. Eu sofro com isso. Por perceber isso, eu sofro, como tantos brasileiros sofrem. Ulisses Guimarães, quando proclamou a Constituição brasileira, ele disse estar proclamando a Constituição Cidadã. Ele deu esse nome, esse apelido para a Constituição. Que a Carta de 1988 era a Constituição Cidadã. Tão importante, tão relevante o papel atribuído à cidadania na regra constitucional brasileira. Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido através da representação política, através de representantes eleitos. Está escrito na Constituição. E por isso, todo poder emana do povo e será exercido por representantes eleitos. E por não prestarem atenção à regra de Frederic Bastiat, a regra determinada para o jogo eleitoral brasileiro rompe essa relação. O brasileiro não sabe em quem votou, não encontra se o candidato em quem ele votou se elegeu, raramente irá ter a oportunidade de vê-lo, conversar com ele, cobrar dele. Não há um vínculo como vínculo que estabelece pela eleição por voto distrital. Nós escolhemos um sistema que dispersa os votos, bota tudo dentro de uma caixa, mexe. Você dá o voto em alguém e esse voto vai direcionado para eleger uma outra pessoa que você nem sabe quem seja. E os partidos perderam a própria forma, sua essência. Os partidos hoje são cartórios eleitorais, exatamente porque ali se misturam as coisas e ninguém conhece ninguém. E tem as suas regras próprias, tem os seus interesses próprios. Dane-se a opinião pública. A opinião pública. A opinião pública. Quem nos ouve? Quem nos ouve? Quem ouve a sociedade? Não me falem no parlamento, não me falem na imprensa. Quem nos ouve? Não me falem no Poder Judiciário. Quem nos ouve? Ninguém nos ouve. E porque ninguém nos ouve, nós que somos a fonte de onde emana o poder de todos, somos o último pau do galinheiro. Nós somos aqueles que, para que todos os outros se lixam, nós somos os que pagamos a conta de todos os luxos, de todos os excessos, de todos os favores, de todos os privilégios. E a nossa opinião entra por um ouvido. Nem entra por um. Não entra por um ouvido a ponto de sair pelo outro. Porque ninguém está prestando atenção àquilo que a sociedade pensa. Todos vivem muito bem, sem saber aquilo, desinteressados daquilo que a sociedade gostaria, daquilo que a sociedade espera. E não bastasse isso. O próprio Poder Judiciário e os poderes de Estado, especialmente o Poder Executivo, que tem essa possibilidade, e o Poder Judiciário se tapam de sigilos. Sigilo por 100 anos. O Poder Judiciário brasileiro, do seu ponto de vista político, também só age sob sigilo, em sigilo. Ninguém pode saber. Nós ficamos recentemente, olha, é de ficar chocado com isso. Ficamos sabendo alguma coisa. Nós sentíamos os acontecimentos, mas saber dos acontecimentos, saber das rupturas com a regra do direito brasileiro, nós ficamos sabendo em inglês. Nós ouvimos com sotaque inglês, sotaque norte-americano, porque a imprensa brasileira tem outro papel nessa história. Somos os cidadãos brasileiros, da Constituição Cidadã, o último pau do galinheiro. Aqueles que chegam ao poder pelo voto
no desempenho do mandato. Fazem o que querem e não nos prestam a mínima conta porque não precisam prestar. Porque não precisam disso, basta que tenham recursos e meios para prestar alguns favores e, posteriormente, financiar as próprias campanhas eleitorais. Isso lhes basta, para a grande maioria, a tal ponto que os eleitores conservadores, liberais, que se supunham majoritários em mais de 300, entre os 513 constituintes, hoje estão reduzidos a um pouco menos de 100 votos, apenas pouco menos de 100 votos. É muito pouco. Para o querer popular, para o desejo daqueles que são a fonte de onde emana o poder que está lá no parlamento brasileiro hoje. Vocês perceberam a inconsistência do que deu o equívoco dos constituintes de 88, ao adotarem essa regra para o jogo político? E há um poder, como o Poder Judiciário, pelo qual se chega ao Supremo Tribunal Federal, que está lá no topo do Poder Judiciário, que segue um outro caminho. E no Brasil ele seguiu a estrada, o roteiro, o Waze, o caminho do Waze, estabelecido por Gramsci. Chegar ao poder na longa marcha através das instituições. Essa é a lição de Gramsci. E nós vimos isso acontecer no país, no Brasil. E essa marcha chegou a uma espécie de teologia do Estado, porque o Estado é o caminho, o Estado é a verdade, o Estado é a vida da sociedade. É isso que, de algum modo, eles pensam, essa ideologia pensa. E por isso o Estado quer que a eleição seja conduzida em conformidade com a verdade. Mas no momento que você cerceia a discordância, a verdade que vale é a verdade do Estado, que vem lá carimbada, rotulada, oficializada. Esta é a verdade, esta é a adequada leitura dos fatos, esta é a opinião que nós podemos aceitar como legítima, todas as demais não o são. Mas isso é exatamente o autoritarismo ou o totalitarismo, como queiram. Na dimensão e proporção que queiram, mas é uma inversão. Não é o que está escrito na Constituição. Não é o que está escrito na Constituição. Fico amargurado com isso, quero que isso se altere, procuro conscientizar a sociedade para o erro fundamental, para a necessidade de mudar essa regra, mudar a regra do jogo político. E foi assim, com esse ânimo, sabendo que agora nós estamos sabendo o que acontece no Brasil em inglês, vexado, contrariado, na condição de último pau do galinheiro, mas tendo aquela esperança, a esperança cristã, fui a Londrina este fim de semana participar do 4º Fórum EDA, Fórum Educação, Direito e Alta Cultura. Oh, gente, que coisa boa. Que experiência magnífica ouvir bons juristas com alta cultura dizendo verdades tão verdadeiras, proferidas por quem não tem a teologia russoniana do Deus-Estado, que alimenta a fatuidade de muitos, mas que tem aquela sabedoria que realmente vem do alto, de uma visão correta a respeito do que seja a pessoa humana, mas que é democrática, aberta a pluralismo, que não quer virar o jogo político para assumir de qualquer forma uma hegemonia política do país. Não! Não! Nós não queremos ser o último pau do galinheiro. E ali grandes mestres, doutores, gente de alta cultura, com excelente formação jurídica, que parece faltar para muitos, coerente nas suas análises, esmiuçaram a realidade política e institucional brasileira. Eu fui convidado para fazer uma palestra sobre essa situação tão penosa de uma nação em silêncio, o silêncio de uma nação, o eloquente silêncio de uma nação. Porque tem ouvidos para ouvir e ouvidos para não ouvir, porque não há o que ouvir.
porque não se ouve a opinião da sociedade. Porque há um complô para que a sociedade não seja ouvida. E se diz que isso é feito em nome da liberdade de escolha. Santo Deus! Quanta contradição! Mas, enfim, o evento foi maravilhoso, sob a coordenação da Cláudia Piovesan, querida amiga, admirável pessoa, numa cidade tão atraente, tão charmosa, com tanta gente boa, Londrina, no Paraná. Foi uma experiência, e nela trago as reflexões que carrego comigo, né, robustecidas por tudo que ali ouvi. E, portanto, não a desesperança daqueles que creem no Deus-Estado, que serão atingidos pela desesperança nacional, mas animado pela esperança que vem do alto, que vem da fé em Deus que não abandona os seus. Meu nome é Percival Pugina, quero meu país de volta. Não solto a ponta da corda e peço a Deus que nos preserve de todo mal. Amém.